Amém, irmãos? Abramos suas Bíblias em Romanos 6. Capítulo 6 de Romanos. Vamos ler alguns textos aqui. Verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morreremos? Ou porventura ignorais que todos nós que somos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Pule para o verso 6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Verso 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Verso 13. Nem ofereçais cada um dos vossos membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Verso 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Verso 20. Porque quando eres escravos do pecado, estavas isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais. Porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Os irmãos podem sentar. O capítulo 5, que foi pregado no ano passado no pastor Rodrigo, o trecho dele, ao final, verso 20 e 21, dizia assim: sobreveio a lei para que abundasse ou tornasse grande a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E Paulo aqui pressupõe algo, como se falasse para ele o seguinte: mas então, Paulo, se essa graça superabundou, quer dizer que eu posso cometer um pecado horrível? Porque vai mostrar quão grande é a graça. Quanto mais eu pecar, quanto mais horrível for o pecado, a graça de Deus, esse amor maravilhoso, vai mostrar a sua mudança. O quão grande ele é. Pensando nisso, Paulo, eu quero capítulo 6 também, o qual acabamos de ler alguns trechos aqui. Em maio de 1888, foi criada no Brasil a Lei Áurea. E a Lei Áurea disse que a escravidão no Brasil não era mais permitida, não era mais lei, não era possível mais ter escravos no nosso país, no Brasil. Acontece que de 1995 até 2020, 60 mil casos de escravidão foram registrados no país. Descobertas, denúncias, pessoas que vão lá, judiciários descobrem pessoas que trabalham análogos à escravidão. 13 mil somente no Pará. Normalmente se desenvolve mais no interior dos estados. Pessoas que estão pagando dívidas impagáveis no meio de trabalho, com condições de trabalho totalmente
inapropriadas, em pleno século XXI, trabalho escravo no Brasil. Da mesma forma como no Brasil teve a lei áurea e a escravidão foi proibida, ainda hoje muitos crentes vivem como escravos. Embora Jesus tenha morrido por eles, feito tudo que de fato fez, conhecemos, existem muitos que estão cativos e presos e escravizados e não conseguem desfrutar da plena liberdade de Cristo Jesus que existe no Evangelho. Existem crentes que estão ignorantes sobre o trabalho, o feito de Jesus, a suficiência da sua salvação na cruz. Existem crentes que são acomodados, na verdade, não querem ser libertos dos seus pecados. Estão acostumados a viver como escravos. E existem crentes que são fracos e vivem com medo de se capazes. Em Romanos, Paulo nos mostra a doutrina da justificação, como ela desemboca na santificação. A justificação em Cristo nos liberta da culpa do pecado. Nós nos sentimos culpados, agora somos justificados por Deus. Mas também a santificação, ela nos liberta do poder do pecado. Somos santos agora. O pecado não tem mais poder sobre nossas vidas. Nossa vitória sobre o pecado, portanto, ela não está no regime da lei, mas sobre o reinado da graça sobre a igreja, sobre aqueles que foram alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Isso às vezes nos parece um pouco confuso. Nós vamos tentar aqui de alguma forma trazer luz sobre isso. Paulo fala ao início: permaneceremos no pecado para que seja a graça abundante. Nós vamos permanecer no pecado para que a graça seja abundante. E a resposta dele é enfática: de modo nenhum, não tem como. Não tem como permanecer no pecado para que a graça seja abundante. E quantos de nós, algumas vezes, nos deparamos com algum erro, alguma falha, e dizemos: não, mas Deus me perdoa, eu estou seguro, eu me sinto perdoado, sei que Ele vai me perdoar. Não tem problema, eu sei que Ele vai me perdoar. Nós não tem como permanecer no pecado contando com a graça de Deus. É isso que lemos aqui. Porque a graça, sim, ela é maravilhosa, ela é abundante. Mas ela não é uma roda porque nós não precisamos viver de qualquer maneira. Tem um termo teológico, que é o nome estranho, que se chama antinomianismo. Anti, contra, nomo, normas, lei. Contra a lei. É uma pessoa que diz: a lei ficou no passado, no Antigo Testamento, agora é a graça. Estamos na dispensação da graça. Tudo é amor, Jesus, fazer amor, isso aí, é para frente, volta para frente. Esquece. Antigo Testamento, muitas coisas complicadas. Esquece. Pode dividir a tua vida aí, essa parte do Antigo Testamento não nos interessa mais. É o que o antinomista vai pensar. No entanto, Lutero e Calvino repudiaram o antinomismo. Eles disseram e enfatizaram a importância da lei porque ela traz a evidência da graça. Nós não podemos nos salvar. A lei é rígida, a lei é dura, difícil, mas ela nos ajuda a guiar de alguma forma a vida cristã. A lei e suas dificuldades apontam para uma graça maravilhosa que nos foi alcançada. A lei mostrou que nós não somos capazes de salvar a nós mesmos. Nós precisamos de Cristo, e por meio da sua graça nos alcançou. John Wesley, grande homem de Deus, ele acreditava no perfeccionismo, no amor perfeito. Que o cristão fosse alcançar um amor por Deus, tamanho amor por Deus, que ele fosse odiar todo o pecado. Ele não ia alcançar o pecado, não ia alcançar, ele ia amar muito a Deus. Nós que somos pentecostais clássicos, o pentecostalismo lá na Rua Azusa nasce a partir de um anseio, uma busca por santidade. A primeira onda do pentecostalismo é isso, uma busca por Deus, por santidade, por uma vida reta, por purificação, e Deus batiza, enfim, acontece todo o movimento pentecostal e depois as demais ondas. Esses são um extremo. O outro extremo é aquele que ora e diz a Deus: nós pecamos constantemente em nossos pensamentos contra ti, Deus. Peca constantemente pensamentos. Meu Deus, tem alguma coisa de errado aqui também, né? São dois extremos.
Nós corremos o risco de sermos legalistas, religiosos e caímos na hipocrisia de achar pecado todo mundo à nossa volta, em nós o tempo inteiro, e também o risco de, mas a graça, né? Eu tenho o pecado aqui, eu lido bem com ele, tudo bem, mas a gente vai indo, porque a graça é abundante, a gente pode conciliar as duas coisas, não tem problema nenhum. A boa notícia, nessa manhã, que a mesa está posta aqui, é que o Deus da graça, Ele nos liberta da culpa, Ele nos liberta do poder do pecado, nos livra de podermos pecar. Augusto, minha relação com a igreja é puramente protocolar. Eu não dou na mínima do que acontece com os irmãos. Augusto, eu tenho prazer quando as pessoas sentem inveja de mim. Augusto, eu abro uma Babilônia no meu navegador e gosto de assistir vídeos pornográficos. Augusto, eu faço coisas escondidas dos meus pais porque eu tenho mais medo dos meus pais do que de Deus. Augusto, eu me acho melhor que as demais pessoas que estão à minha volta. Augusto, eu prefiro andar com os irmãos que têm mais condições financeiras do que ir com irmãos que são mais humildes. Augusto, na igreja eu sou crente, eu canto o credo apostólico, mas no trabalho, lá com os meus colegas, eu sou como um guri. Para ser aceito entre eles, eu falo palavrão. Augusto, eu ajudo na igreja, eu coopero, tenho escala e me sinto melhor e mais especial para os meus irmãos que não têm nenhum tipo de cooperação. Óbvio, que eu estou tirando da cabeça, não é a realidade da nossa igreja. Paulo fala, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante. De modo nenhum. Lembra do teu batismo? Você lembra do teu batismo quando você desceu as águas? A palavra de Deus em Romanos 6, verso 13 e 4 diz assim: ou porventura ignorais que todos vós, que fomos batizados em Cristo, somos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Devemos viver em santidade porque estamos unidos com Cristo nesse batismo. Tu lembra, meu irmão, no dia em que foi afogado o velho homem, ele morreu e ficou lá debaixo d'água, morreu aquele velho homem, e foi levantado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma nova pessoa. E tu falou para todo mundo à tua volta, como testemunho público, de que agora tu iria viver em novidade de vida. E aquele velho homem morreu e foi sepultado. Hoje, nessa manhã tão alegre, eu quero trazer uma lembrança de luto para vocês. Eu já ficava com a Vanessa, de manhã estava se arrumando para não tudo preto. Eu vou enlutar. Quero que a igreja lembre que nós viemos a lembrar do dia que morremos e o dia que por Cristo nascemos novamente. O verso 1 ao verso 14, Paulo desenvolve um argumento sobre a impossibilidade de permanecermos no pecado. E ele usa três aspectos, três argumentos. Nós temos que saber, nós temos que considerar, nós temos que obedecer. Vamos ver aqui então, verso 6, ele diz assim: sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. O cristianismo ele é muito relacionado com o saber, a fé que pensa. A vida cristã é sobre entendimento. A vida cristã é sobre amor à leitura, ao conhecimento, ao saber. Tanto é que você vai ver igrejas abrindo escolas, universidades, editoras cristãs fazendo livros. O conhecimento é algo que é hábito do cristão de buscar. A ignorância da verdade não glorifica a Deus. Ninguém pode reivindicar nada de um morto. Nós morremos para o pecado. E isso é um grito de liberdade. Nós temos esse conhecimento, esse saber. Tem uma história de uma mulher que ela amava muito seu marido. Ela era apaixonada por ele. E um dia seu marido morre.
Morto seu marido, que ela amava muito, ela, seguinte, eu vou empalhar o meu marido, vou colocar ele dentro de uma redoma de vidro e vou deixar na porta da minha casa. E toda vez que eu for trabalhar, na minha volta eu vou dizer: olá, meu amor, como é que tá? Tudo bom? Como é que tá? E entrar na sua casa. Mas ela trabalhava todos os dias e um dia chegou suas férias. E nas férias ela viajou. E nessa viagem ela conheceu um homem muito amado, muito querido. Ela gostou muito daquele homem, se apaixonar, e ele foi morar junto com ela. E quando seu marido chegou lá e viu aquele homem parto empalhado ali, no corredor de vida, ele disse: assustou e disse: meu Deus, que é isso? E ela disse: aqui é o meu antigo marido. Ele disse: não, que como? Ele vai lá e cava uma cova bem funda e enterra o seu antigo marido. Essa pessoa é Jesus Cristo. Você não pode pôr o seu velho homem em uma redoma de vidro e cumprimentá-lo todos os dias, como se estivesse vivo, como se ele fosse uma pessoa amiga sua. O velho homem morreu. Segundo aspecto é considerar. Após sabermos, temos que considerar. Vamos lá para o verso 11 e diz assim: assim também vós consideráveis mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerar, levar em consideração, estimar. Lembrem da pregação do nosso último retiro sobre o custo do discipulado. Existe um preço a ser pago por ser cristão. Você tem que considerar isso. Levar em conta o que a palavra de Deus diz para você, que ela tem para a sua vida. Deus não ordena que a gente morra. Deus nos considera como mortos para o pecado. Ele olha e diz: esse meu filho está morto para o pecado. Mesmo que muitas vezes não obedeçamos, o fato de ele considerar um morto já é válido, é imutável, ele não vai revogar isso. Deus te considera morto para o pecado. Em Adão, todos pecaram. Somos nascidos da carne, carregamos esse gene, essa coisa pecaminosa, tentados muitas vezes a pecarmos de forma carnal, ou pelo diabo, ou pelo mundo lá fora. Mas quem não conhece a Cristo está em Adão e morre no pecado. Aquele que não é cristão, ele está em Adão, ele é nascido da carne e morre no pecado. Agora, para todos nós que nascemos de novo em Cristo Jesus, nós morremos para o pecado. É diferente de morrer novo para morrer para o pecado e ter uma vida de santidade. A obra de Jesus Cristo, irmãos, é perfeita. Pense no tribunal. As testemunhas aqui, o réu está ali posto e o juiz com um martelo pronto para dar sentença sobre ele. Ele é um assassino, um mentiroso e também adúltero. Assassino, mentiroso e adúltero. E todos nós olhamos para ele com falta de empatia. Esse cara aí é assassino, mentiroso, adúltero. Qualquer tribunal secular condenaria essa pessoa. Tão assassino, tão adulto, tão mentiroso, tu merece sim a justiça sobre a tua vida. A palavra de Deus mostra em Mateus 5, 21 e 22 que se você, por um momento, iroso contra o seu irmão, é como se você tivesse assassinado. No mandamento estão mentiras. Mentimos alguma vez, será? A palavra de Deus mostra também em Mateus 5, 28 que se o homem olha para uma mulher com o desejo de consumi-la, ele peca, adultera em seu coração, e a mulher, junto com ele, peca também. Isso nos dá um pouco mais de empatia sobre aquela pessoa que está ali, frente a todo mundo, e o juiz vai bater o martelo e vai condená-la agora. No entanto, é como se no meio da plateia levantasse alguém e dissesse assim: ó, o julgamento sobre ele, a sentença sobre ele, pode vir sobre mim. Pode deixar ele livre. Não importa se ele é assassino, se ele é adulteroso, se ele mentiu. Pode colocar toda a culpa em mim. Eu vou preso, eu pago tudo que tem que pagar e torna esse homem livre a partir de agora. É por isso que a obra de Jesus é perfeita. Esse é Jesus Cristo, levando todos os nossos pecados para Ele, nos dando de forma graciosa.
tamanha a bênção que é a liberdade, a libertação de Cristo Jesus. Considere-se morto para o pecado e vivo para Deus. E assuma essa identidade. É isso que eu sou. O Espírito Santo veio lá em mim, ele me ressignificou a vida. Cristão que eu sou. Terceiro ponto, último, oferecer. No verso 13, nós lemos: não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um dos vossos membros do corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-nos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Nós estamos crucificados com Cristo, nós estamos mortos em Cristo. E um corpo morto, você pode tocar, ele não reage, ele não vai reagir ao pecado, aos estímulos. Portanto, meus irmãos, o pecado não pode te dominar, não pode me dominar, ele não pode reinar sobre nossas vidas. E nós temos que encerrar os nossos punhos, os nossos dentes e lutar ferrenhamente contra ele. Ele não vai reinar. O seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo habita em você. E nós lemos: não ofereça nenhum dos vossos membros ao pecado. Nossos olhos ao pecado, nossas mãos, nossos pés, o nosso corpo, nossos órgãos sexuais. A vida com Deus é muito mais do que o credo, é muito mais do que o sentimento. A vida com Deus é ação, é atitude. E ele diz: mas oferecei-nos a Deus. Paulo trata aqui de dois tipos de reinado. O reinado do pecado sobre as pessoas, e as pessoas são escravas do seu pecado. E o reinado da graça sobre nossas vidas, no qual nós também somos livres, podemos reinar, porque nós possuímos algo que, quando o Espírito Santo vem morar em nossa vida, é o domínio próprio, a mansidão. De alguma forma, Deus nos ferramenta por meio do Espírito Santo para que a gente possa lutar contra o pecado nas nossas vidas. Eu vou falar um trecho aqui, abrir aqui um trecho de uma reunião privada do Ministério, do Presbitério, onde nós estávamos assim, discutindo. Imagina, por exemplo, uma igreja, imagina que uma igreja onde o pastor fosse um mestre de teologia. Imagina uma igreja onde nós tivéssemos um mestre do Brasil. Uma igreja onde nós compuséssemos as nossas próprias músicas, onde nenhum lugar do mundo se canta, só que nós cantamos para Deus. Imagina uma igreja com uma liturgia pensada, elaborada, confissão, resposta, pregação, exposição do Evangelho. O que está faltando para criar um avivamento no meio de nós? Todos de vocês olham para a igreja e se cobram disso. O que está faltando? A gente olha para outras igrejas e a gente vê assim os problemas. Nós também temos os nossos problemas. Mas a gente tenta acertar de diversas formas. O que está faltando para que caia? O Espírito Santo sobre a igreja, nós nos sentimos avivados aqui, lutemos contra o pecado, temos amor pelas almas, amor pela igreja, para que aconteça algo realmente na nossa cidade. Irmãos, você sabe o estado que nós estamos inseridos, e tem um tempo para Satanás na cidade vizinha, o estado onde tem o maior número de pessoas de matriz africana, religiões de matriz africana. Isso deveríamos colocar de alguma forma para pensar seriamente sobre como nós estamos vivendo o nosso cristianismo. Sobre, muitas vezes, a nossa passionalidade diante de Deus, e acharmos que eu posso emprestar meus olhos assistindo, eu estou assistindo Game of Thrones. Tem pornografia, mas é só o pornô fechado dos anos 80 que tinha no Brasil. Não é lá na casa dele. Tem problema. Porque, sei lá, no trabalho, eu fico no banheiro, 30 minutos. WhatsApp, não tem problema, se você tem contato de trabalhar, mas eu chego na igreja, liga, tudo aqui,
Eu chego na igreja e quero que simplesmente tudo aconteça. Mas a semana inteira, eu não igreja, nem uma hora ali, né? Não leio a Bíblia, devocional, se eu faço. Mas eu quero que Deus fale comigo. Domingo tem que acontecer uma revolução na igreja. A igreja botânica é muito fria. Graça é um favor imerecido, graça é algo impagável, inalcançável, que foi de graça, foi dado a nós. E ainda que você tenha atitudes, como vimos, de saber, de considerar e de oferecer-se a Deus, ainda assim isso é uma resposta à maravilhosa graça de Deus, que é abundante sobre a sua igreja, que é soberana. Se fizermos isso, é porque fomos alcançados pela graça de Deus. Todos temos uma dívida de gratidão com Deus. Todos. E talvez alguns de vocês que se esforçam muito pela graça de Deus e por misericórdia digam assim: bom, mas eu não sou muito religioso. Na verdade, eu sou uma boa pessoa. Vou lhe contar uma história. Existia uma mãe que era muito pobre. Ela perto do povo e ela tinha um filho viúva. Ela tinha que cuidar daquele filho e conduzir ele na vida, ensinar. Ela ganhava pouco, mas ela dizia para ele: meu filho tem que ser trabalhador, tem que ser honesto, na medida do possível ajudar as pessoas que são necessitadas. Faça isso, meu filho, não vai ficar orgulhoso de ti. E com muita luta, com muito custo, perdendo daqui, perdendo dali, ela consegue ajudar o filho a pagar a faculdade dele. Ele se forma. É uma grande vitória porque ela não conseguiu estudar. É uma grande vitória, que alegria que meu filho se formou. Meu filho, cuidei dele a duras penas, a vida inteira, mãe sozinha. Eu ajudei meu filho. Agora imaginemos que depois de algum tempo, esse filho não liga para a mãe, não responde as mensagens do WhatsApp dela. No Natal ele manda ali um cartão de Feliz Natal, mas ignora. Ele não visita ela porque ele não tem tempo. Mas, no entanto, o filho vive exatamente como a mãe disse. Ele é um homem honesto, é trabalhador, ele ajuda os necessitados. Quando bota um ondolate no retrovisor do carro, ele cata as moedas e dá. Sou uma boa pessoa para a sociedade. Nós diríamos que o comportamento dele é aceitável. É claro que não, né, irmãos? Será que nós diríamos que, apesar de viver corretamente, o rapaz faz algo que é condenável por negligenciar o amor da pessoa que mais o amou na vida e entregou a sua vida inteira para cuidar dele? Da mesma forma, se Deus nos criou, nós nos devemos tudo. Mas, se não vivemos para Ele, viver de modo decente não é o bastante. Ainda assim, nós temos uma dívida para com Deus. É preciso, portanto, saber, é preciso considerar e é preciso oferecer-se a Deus. E caminhando aqui para a nossa parte final, do verso 15 ao 23, nós estamos unidos com Cristo pelo batismo e somos servos de Deus por causa da nossa conversão. Você é servo de Deus por causa da sua conversão. A verdade, meus irmãos, é essa. Você não tem escolha, eu não tenho escolha, nós não temos escolha. E diz a palavra no verso 16 e 17: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Ser servo de Cristo, portanto, é ser livre. Ser livre para a vida. Ser servo do pecado é estar preso. E nós não podemos servir a dois senhores sem agradar um e desagradar a outro. Olha essa frase de São Agostinho e diz assim: quanto mais escravo de Cristo sou, tanto mais livre estou. Mas, quanto mais escravo de Cristo sou, tanto mais livre estou. Você se considera livre, meu irmão? A verdade é que a liberdade virou, parece um bastião da sociedade. Todo mundo fala da liberdade. Padre, Brasil, liberdade. Liberdade, quer ser livre, quer ser livre. Parece que o conceito de liberdade hoje em dia é
Eu quero servir para fazer o que eu quiser, o que me der na telha. Isso é liberdade. Eu não quero nenhuma amarra, eu não quero nenhuma prisão. Eu quero ser livre. Eu sou livre. Eu quero ser, eu quero essas coisas da igreja, ir para a igreja. Eu quero ser livre. Todo domingo eu quero ser livre. Eu não quero nada do que Jesus quer. Eu quero fazer o que eu quiser. Deu para entender? Só que tem uma história. Dentre tantas, é de um homem, ele tem 60 anos, ele tem 2 netinhos e ele ama muito os netinhos. Ele ama muito. No entanto, ele gosta muito de comer também, da matéria dele. Eu estou com vontade, eu gosto de ir lá e comer. Só que ele começa a se sentir um pouco mal, cansado. Então ele chama o Edilene e diz: eu preciso me avaliar aqui na saúde, porque sabe o que comer? Porque eu estou andando cansado, andando mal, eu preciso que me dê uma dieta. E o Edilene vai lá e diz: tu tem que cortar isso. E agora esse homem se coloca como dilema. A liberdade que ele tem de comer o que quiser ou cercear a liberdade dele e ficar numa cama, em vez de ter um farto, ficar doente e não ver mais os netinhos ou acompanhar os netinhos dele crescendo. Essa é a vida real. Não existe uma coisa chamada liberdade a que todo mundo pode ter e almejar. Liberdade nós temos ou não. Na vida real existem liberdades. Nós abrimos mão de alguma coisa para que nós tenhamos liberdade em outras coisas. É escolha. Um atleta, por exemplo, de alta performance, de alto rendimento, um atleta olímpico, um jogador, ele tem que abdicar de muitas coisas na sua vida para treinar, para comer corretamente, deixar para estar com a família, para que possa ir nos jogos. Ele escolhe ter um tipo de liberdade em detrimento de outra liberdade. Se você quer, por exemplo, ganhar bem, você vai pensar: cara, eu vou ficar aqui 5 anos da minha vida estudando, eu vou estudar, eu vou comprar os livros, eu vou fazer cursinho, eu vou passar no concurso público, não, eu vou fazer o meu mestrado. Você está deixando de estar na igreja, de estar aí com amigos, de estar em fazer qualquer coisa, porque você está se privando de uma liberdade, porque você quer ter outra liberdade. A verdadeira liberdade vem, portanto, da perda estratégica de algumas liberdades para conquistar outras. E ainda assim, as pessoas digam: não, no mundo lá fora eu vou viver livre da forma que eu quiser. Não dá. Existem normas para refrear as pessoas. Ninguém pode dizer que é livre de fato. Não existe liberdade. A liberdade é plena. Nem o navegador, quando ele entra no seu barco, ele pode: eu vou lá para a África, agora atravessar o oceano aqui, que eu sou livre. Ele tem que considerar muitas coisas no manejo do barco, se ligar no tempo. Ele está limitado a algumas coisas, a velocidade, enfim, local. Quando lemos que somos escravos de Cristo e que Ele é o nosso Senhor, isso muitas vezes pode soar para nós e para a nossa mentalidade contemporânea muito pesado. É escravo. Você é escravo. E a palavra escravo ela tem se diluído. Isso é muito triste, meus irmãos. Uma coisa que eu lembro quando eu trabalhava, eu ficava muito de cara. Muito de cara. E eu espero muito que os irmãos não façam isso. É que nem, por exemplo, chamar as pessoas hoje, quando eu não concordo politicamente, de nazistas. Cara, isso é péssimo. Ou tu está num trabalho o qual tu escolheu, pagou o currículo lá, tu recebe um salário, e daí o chefe lá: vou fazer hora extra. Aí vem sempre: Lelê, cara, isso é tão patético, porque tu está esvaziando uma das maiores chagas da humanidade, que foi a escravidão. Tu não sabe o privilégio que tem, tu é muito ingrato. Isso é péssimo, é horrível a pessoa. A gente pede uma coisa a mais para fazer: a escravidão, eu vou ver a escravidão. Cara, nem sabe, a escravidão é um ignorante, nem sabe. Nem sabe que a humanidade passou, que as pessoas passaram no passado por uma maldade. E como vimos no início, ainda hoje, pessoas odiosas de pura maldade que escravizam as outras. Não fale isso. Não fale que alguma coisa é nazista. O nazismo foi outra coisa extremamente horrível, uma grande chaga da humanidade. E nós devemos lembrar como foi de verdade, e não nos moldes sociais que nós temos atualmente. Então, quando lemos que somos escravos de Cristo,
Sim, Ele é nosso Senhor. Isso soa pesado para nós, porque nós temos consciência do que é ser um escravo, de que é não ter vontade. E de que, sendo Ele nosso Senhor, nós temos que realizar a vontade do nosso Senhor. Romanos, verso 20 ou 23, e a palavra de Deus diz assim: porque quando eres escravos do pecado, estavas isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas de que agora os envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo aqui confronta os frutos que nós colhemos quando nós estávamos cativos ao pecado. E lembra quão vergonhoso é. E se você é um privilegiado de ter vivido sua vida inteira dentro da igreja, se batizado, e você não conhece o mundo lá fora, ainda assim você pode olhar para alguém que não tem a Cristo e ver quão triste é, e os frutos que essa pessoa colhe. Mas agora, nós vemos frutos de santificação nessa vida presente. Todos podem em Cristo viver de forma livre, sem que nada nos domine. Antigamente as pessoas diziam assim, tu viu fulano? Fulano entrou para a igreja. Outra pessoa. Você não para de bater na mulher, parou de fumar, agora está trabalhando, está juntando mais dinheiro, agora tem reflexão de formar a casa dele. Olha o cara todo. As pessoas testificavam os frutos da santidade dessa pessoa. O cara está justificado. Como acontece com você no seu trabalho. Estou querendo que olha esse vídeo aqui. Eu vou mostrar aqui para o Luiz. Não, Luiz é da igreja. Ele não vai gostar. As pessoas estão testificando que tu és santo agora em Deus. Nem coloca lá que tu da igreja, lá eles não vão gostar. Isso é um exemplo público do que é uma vida santa justificada diante de Deus. Vida santa diante de Deus, de acordo com o que será na eternidade, onde nós não teremos mais esse problema do pecado para conviver com ele. Percebam, meus irmãos, que historicamente o cristianismo reinventou os relacionamentos, principalmente aqui o relacionamento sexual, através de uma nova ética, a partir do entendimento de que agora nós estamos em Deus libertos e não somos mais escravos. Tem uma história de uma Made, uma mulher de Deus, uma escrava em Alexandria, no Egito. O nome dela, Potamiaena. Ela conheceu o Evangelho, ela ouviu isso. Não é mais escravo. O teu corpo vai ser oferecido a Deus e não mais ao pecado. Está liberta. Ela ouviu isso, isso impactou a vida dela. É uma mulher sofrida. Então o Senhor dela fazia suas investidas para ter relação com ela, e ela disse que não ia ter mais. Não ia ter mais, porque agora ela ia viver conforme ela via na eternidade. Ela não ia mais. Então ele pega ela pelos cabelos e leva para o prefeito da cidade, lá em Alexandria, e acusa ela de ser cristã. Essa mulher não quer mais ter relações comigo? Então o prefeito da cidade diz: pois bem, vamos pegar sua escrava e vamos jogar para os gladiadores. Ela vai ser executada por todos eles. Essa é a condenação dele. Vou jogar para os bárbaros. Então ela consegue persuadir o prefeito a ser morta lentamente em piche. Imagina isso. Ser morta lentamente em piche quente. Imagina isso. A compreensão dela, o testemunho que ela dá, impacta as pessoas à sua volta. Tem um relato de Basílias, de soldados que se chocam com aquilo ali. E ele compreende também o Evangelho posteriormente e é condenado depois também por ser cristão. Paga com a sua vida. Ela queria ter uma vida de santidade diante de Deus, mesmo que isso lhe custasse a morte. Mas a morte ela levaria para a eternidade. É engraçado isso, ninguém pode ameaçar o cristão com morte. Você não pode me ameaçar com a eternidade. Não tem como. É para onde eu vou, ninguém pode nos ameaçar com morte. A palavra final, então, portanto, sobre salário, nos diz: aqueles que seguem o caminho da autossatisfação
constante. Somos escravizados pelo pecado. No final, terão sua morte espiritual, física e eterna. E esse é o salário, a recompensa do pecado. No entanto, a grande notícia nessa manhã de ceia é aqueles que foram crucificados por Cristo Jesus e pelo Espírito Santo, e Deus colocou no nosso coração nessa manhã essa volição, esse desejo de estar na casa de Deus, com os irmãos, de celebrar a ceia, o corpo e o sangue de Cristo. Esses receberão a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém, irmãos? Glória a Deus, irmãos. É por isso, por ser gracioso, por mais que nós reconheçamos o quanto nós somos miseráveis e pecadores nessa manhã, é que a mesa posta lindamente à nossa frente, nós possamos chegar com ousadia e com alegria, sabendo que o inimigo não está ao nosso ouvido, nos dizendo, mas essa semana não existe isso, eu estou justificado, eu sou santo diante de Deus, Ele não me considera mais vivo para o pecado, eu morri para mim mesmo. Aquele velho homem ficou lá no passado, do ano de agora eu sou uma nova pessoa. Então vamos nos colocar de pé nessa manhã, nós vamos orar. Essa é a mensagem que falamos sempre para nossas vidas aqui. Vamos dar graça ao nosso Deus e começar essa grande festa que esteja um banquete espiritual aqui na nossa manhã. Senhor nosso Deus, nós chegamos, Senhor, na tua presença mais uma vez, Senhor, e te dando graças. Te dando graças, Senhor, pelo privilégio que é poder estar diante de Ti, Deus. O privilégio que é, Senhor, ter sido alcançado por Ti, redimido por Ti, Deus. O privilégio que é ser chamados pelo Filho, Deus. O privilégio que é saber, Deus, que Tu sabe o meu nome, conhece a minha vida, a minha história, Deus. E Tu conhece, Deus, a cada um de nós. Nós a Ti somos gratos, Deus. Nós Te louvamos e Te exaltamos essa manhã pelo grande feito do Teu Filho Jesus na cruz, que morreu para que pudesse, Senhor, ter livre acesso a Ti. Nós Te louvamos, Senhor, a Tua igreja se Te louva nessa manhã, porque pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor, morremos e deixamos o nosso velho homem mal no passado. Estamos aqui nascidos de novo, Deus, diante de Ti, vivendo em novidade de vida, vivendo esse frescor, Senhor, que é estar no Teu Espírito, Deus, estar em comunhão com a igreja, Deus. Nós Te louvamos, Deus. Ajuda-se para cada um de nós que em algum grau podemos passar para as pessoas à nossa volta. Essa maravilhosa graça, esse maravilhoso amor, essa maravilhosa esperança que é um dia vivermos na vida eterna. E esse antegozo que existe agora, onde podemos experimentar do Teu amor, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua justificação, Deus, aqui em vida. A Te louvamos, Senhor, nessa manhã. Te exaltamos, Senhor. Fica conosco, que o Espírito Santo coloque louvor em nossos lábios, riso em nossos lábios nessa manhã, de grande festa e de grande alegria. E lembraremos, Senhor, do feito do Teu Filho Jesus na cruz do Calvário, por cada um de nós. Amém, Deus.